Cara, ninguém imaginava, né? A gente imaginava fazer um bom Mundial, né? O Fluminense é o time de menor poder aquisitivo entre os times brasileiros de estar lá. Das oitavas era o time de menor poder aquisitivo. A gente esperava fazer um bom Mundial, o time estava se acertando ali com o Renato. Existe uma química, não há como negar que é diferente o Renato no Fluminense, é completamente diferente, tem uma química. E a gente vai ali, vai ganhando confiança, faz aquele primeiro jogo contra o Borussia, que a gente não ganhou por um detalhe. Criou sua expectativa boa do Fluminense dentro do Mundial, né? Muito boa. E a gente vai subindo esse patamar e agora, cara, se torna algo possível, algo que era inimaginável, né? A gente não fala assim, pô, era imaginável um clube brasileiro estar disputando realmente esse Mundial. Né? Esse patamar de futebol europeu e a gente, por não ter muito duelo, né, ficou uma coisa que a gente fala assim, pô, não tem como. Lógico, tem todas as ponderações, os caras estão em início de temporada, mas a gente ia disputar o Intercontinental, que eu não chamo de Mundial por causa do meu rival, a gente ia disputar o Intercontinental, a gente no final de temporada, né, com 70, 80 jogos, ninguém falava isso. Agora eles usam essa desculpa, então... E mesmo assim, o Fluminense foi o time que mais jogou partidas oficiais de janeiro pra cá. Então mesmo com o Brasil em metade de temporada e eles em reta final, quando você pega esse recorte dos últimos 6 meses... Né? Ou seja, desse início de ano, o Fluminense foi o time que mais jogou, e depois o Flamengo que mais jogou, e depois o Botafogo que mais jogou. Então, mesmo assim, os times brasileiros chegam em tese mais cansados ou desgastados do que os clubes europeus. Sim, e o Brasil é um continente, né, cara? Os caras fazem viagens continentais na Champions, mas não é o tempo inteiro. Né? A gente vai jogar o tempo inteiro em lugares muito longe, em gramados horríveis. Né? O que fica a sensação, não sei se vocês trazendo para o futebol em geral, o que fica a sensação é, cara, se a gente organizar melhor esse produto futebol brasileiro, se a gente fizesse um pouquinho mais de cuidado, mesmo com menos poder aquisitivo, seria uma coisa de louco, cara, porque na hora que a gente quer, cara, na hora que a gente tá ali imbuído da vontade de competir, cara, os caras se superam, cara. Você vê um René, cara, que daqui no Brasil é questionável pra caramba, um lateral que é questionável, fazendo um Mundial excelente, cara. Assim, o nível dos caras sobe num gramado legal, numa condição legal, né? Eu tô empolgado demais, irmão. Tô nervoso, empolgado, preciso beber. Ó, o Gustavo Manuel já tá ok, Matheus Pinho, ou pelo menos ok dentro da medida do possível. Mas, ó, o Bruno Trinchão, Sérgio, tá fazendo a pergunta pra você aqui, ó. Por que tanta crítica pra Everaldo por não ter chutado, mas pra Canóbio ninguém fala que errou o chute? Porque, vamos lá, que é pra um atacante ter sangue no olho, chegar ali e dar a tamancada no gol, isso ninguém discute. Mas quando você analisa friamente, por mais que Everaldo tenha errado, tá? Ele tinha que ter batido pro gol. Ele corta a marcação e entrega para Canóbio. E ele entrega a bola com açúcar, afeto, carinho, né? Canóbio chuta de malelo. Se fosse Cano que fizesse aquilo, não ia ter essa comoção pela decisão tomada, não. Porque Everaldo tá com... já tem um ranço. Ele vem, mas é um ranço adquirido com que ele tem culpa do cartório do ranço. Mas vamos lá, o Canóbio a gente já sabe, cara, que ele não tem último terço. Aliás, o Canóbio foi uma compra, pra mim, completamente errada do Fluminense. Não pelo que o Canóbio se dedica. É um cara que se dedica, taticamente ele é muito importante, ele fecha a função, cobre. Mas o Canóbio vem muito super valorizado pro Fluminense e o Canóbio tem um problema no último terço. A gente sabe que é um cara de lado de campo, né? Hoje fala extremo, né? Beirada, mas que não finaliza. O Canóbio faz pouquíssimos gols, né? Você pega estatisticamente, são pouquíssimos gols. Até isso tinha que ser levado em consideração. Você, por exemplo, ele faz aquele corte, é o Cerda que tem ali, que é um reserva do Fluminense colombiano. Que é bom jogador, muito bom jogador. O Cerda tá capaz de fazer. O Cerda a gente chama de meu bagre favorito, que às vezes ele acerta, às vezes ele erra, mas ele se dedica o jogo todo. Como é que foi que o torcedor do Bahia falou hoje aqui, do Connect lá, o... Bagre Prêmio. Bagre Prêmio foi sensacional. Mas não dava... Quando ele corta e a gente vê que é o Canóbio, nenhum torcedor tricolor já estava mais com esperança daquele lance de ser gol, de fazer o gol. Everaldo e Canóbio, quando você pega essa mistura aí, meu irmão... O gol, inimigo do gol. Monta um goleiro. Monta um goleiro, isso aí. Graças a Deus os dois estão no banco, né? Graças a Deus vão estar no banco. Por falar em inimigo do gol, meu amigo Gustavo Manuel e Vitor Roque, cara, aquela sensação de que, ok, já fez seus golzinhos, já ajudou, mas tá devendo, né? Tá faltando alguma coisa, não tá não?
Com certeza, mas isso faz parte do combo, né, desse perfil de contratação do Palmeiras aí, que é o jogador com potencial de revenda. Querendo ou não, um jogador jovem que já teve problemas lá no Barcelona com essa questão de adaptação. No Betis também não foi fácil. Eu não duvido da qualidade técnica dele, acho que é um jogador que vai entregar. Mas ele deixou o futebol dele em algum lugar, né? Ele deixou o futebol dele em algum lugar. Lá em Curitiba. É isso. Quando ele saiu do Atlético Paranaense... Ele precisa de uma sequência aí, de um jogo com 3 gols, sabe? Fazer chover em algum momento, para que ele possa retomar essa confiança. Porque assim, bicho, eu tento analisar o jogo além dos números, né? Eu vi na primeira partida contra o Porto, ele deu um pique do meio de campo, que ele dá uma meia-lua no zagueiro, vai lá na bandeira de linha de fundo, protege a bola. Então, assim, é um cara que você percebe, e sofre a falta. Então, é um cara que você percebe que ele tem valências físicas que são acima da média. Ele não é um jogador comum. Verdade. Só que, de fato, ele precisa de um ajuste ali. Eu não acredito que é falta de trabalho, de treino, mas, assim, é de confiança. A confiança que faz com que o jogador de futebol esteja entregando o que ele pode ou esteja abaixo da média. Por exemplo, Giai chegou no Palmeiras no meio do ano passado, e no final do ano a torcida do Palmeiras decretava como uma contratação equivocada. E hoje é um jogador que é titular absoluto da equipe, o treinador encontrou o melhor encaixe para ele ali. Ele não é um lateral, ele não é um zagueiro, ele é um cara que joga ali de falso zagueiro, por vezes sobe ali na lateral. Eu acho que ele peca muito na parte ofensiva, porque ele não tem aquela capacidade que Marcos Rocha, que Mike tem de chegar na linha de fundo e encontrar soluções. Mas é aquela raça argentina, aquele poder de marcação, não desiste nunca das jogadas. E hoje está sendo especulado com a possibilidade de ir para a Europa por 18 milhões de euros. Um jogador que o Palmeiras contratou por 10 ou 12, algo nessa faixa. Então, assim, eu acredito que Vitor Roque vai encontrar também esse encaixe, assim como o Flaco Lopes hoje entra e deixa seus gols importantes, cada vez mais importantes, mas chegou em 2022 e até hoje não mostrou exatamente assim, qual é a credencial dele. Quando você contrata o jogador nesse estágio da carreira, querendo ou não, você corre esse risco da oscilação. É o caso de Flaco, é o caso de Vitor Roque, que não é o caso, por exemplo, de Paulinho, que com problema físico é um cara que quando entra no jogo, ele já tá correspondendo. Quem tá assistindo o jogo sabe que é diferenciado. O Gustavo, ele chegou lá, barão da porra toda, sim, o Paulista, sim. Os outros ficaram no controle remoto, naquela brincadeira, né? E aí, o Corinthians pega aquele no Mundial, o controle remoto. Sim. São Paulo pega aquele, não, o projetor, beleza. Aí você chegou com Flamengo e Botafogo em uma condição, capacidade de investimento maior. Vou dizer condição de favoritismo, porque o grupo Botafogo é bem sacana, vamos dizer assim, né? Mas de time, individualmente, sim, a condição do Fluminense é mais ameaçada. E de repente, Botafogo roda pro Palmeiras, aí vem um Flamengo e gourmetiza uma derrota com o Bayern de Munique, antes do Fluminense pegar a Inter. Aí o Fluminense tira a Inter. Me conte, por favor, alguns episódios da sua segunda-feira passada. Tá sendo gostoso demais isso, cara. Pelo amor de Deus. Grupo de família continuou vivo. Não, às vezes quando que expulsam de um ou de outro grupo de WhatsApp, mas é normal. Mas tá sendo gostoso demais, não só por estar no Mundial, mas por ver os nossos rivais, né, que chegaram com mais glamour, chegaram com mais status, né? No caso do Flamengo, eu nem vou colocar no Botafogo, no caso disso, que o Botafoguense ele não consegue, ele até tenta, mas ele não consegue ter esse águio soberbo de tanto que sofreu, né? Tome porrada! Não, mas eu tô... Meu amigo Marcelo Azevedo, daqui a pouco... Eles não conseguem, não sofreu muito e tem agora lá o Texo dando uma ajudinha, até quando a gente não sabe. Mas o Flamengo era um ar de soberba mesmo, que ia chegar para o Mundial, ia disputar, ia ser de igual para igual, que ia para dentro do Bayern. Né? E é muito legal ver o Neuer, né, quando respondeu, né? Você viu o Neuer? Não foi inteligência artificial, a gente achou que não foi real. Não foi. E alemão, né, que não é muito dessa zoeira, mas ele foi na zoeira mesmo. Ele foi na zoeira mesmo. E, cara, no final, cara, a zoeira, a rivalidade é a essência do futebol, cara. Exatamente. É a essência do futebol. Eu tenho grandes amigos flamenguistas que eu falo pra você, cara, eu não vou torcer nunca pra você, e você não torça pra mim, não precisa torcer pra mim. Não quero. A rivalidade é a grande essência do
Mundial. E a rivalidade vai levar contextos históricos, como esse questionamento do título da Taça Rio, vai levar muita coisa. A gente vive rivalidade, cara. Se a gente ama futebol, é porque dentro do futebol existe a rivalidade, cara. Então, é bom demais estar no Mundial, onde eu não estive sozinho. Deve ser legal pro Palmeirense também, que zoou os caras de não ter ido, né? E ver os meus rivais pararem antes de mim. Quem sabe ganhar esse negócio. Imagina, meu Deus. Não volto pra casa não, vai dar ruim pra minha mulher. Flavinha,